Olá, que bom que você chegou até aqui. Eu sou Mauro Gomes e hoje eu quero falar com você que está vivendo uma fase difícil. Uma fase em que você ora, espera, tenta confiar, mas por dentro existe uma pergunta que não quer calar. Deus, por que o Senhor está em silêncio? Talvez você esteja pedindo uma resposta há dias, meses ou até anos. Talvez você esteja lutando por uma porta aberta, por uma cura, pela sua família, pela sua vida espiritual, pelo seu emocional, por uma causa que ninguém conhece. E o mais difícil não é apenas esperar. O mais difícil é esperar sem entender. Porque quando Deus responde rápido, a gente se alegra. Quando a porta se abre, a gente glorifica. Quando o milagre acontece, a fé ganha força. Mas é quando nada muda. É quando você ora e o céu parece calado. É quando você faz tudo certo, mas as respostas não chegam. Hoje eu quero caminhar com você por essa mensagem. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que crê que o silêncio de Deus nunca é vazio. Fica comigo até o final, porque no final eu vou fazer uma oração pela sua vida. E eu creio que Deus pode falar profundamente com você através desta palavra. Amém. Existem momentos na caminhada com Deus em que a alma não precisa de frases prontas. Ela precisa de presença, precisa de direção, precisa de uma palavra que alcance aquele lugar onde ninguém consegue tocar. Há dores que a gente consegue explicar, mas existem dores que ficam escondidas dentro do peito. São aquelas lutas que você não posta, não comenta, não consegue contar direito. Você segue a rotina, conversa com as pessoas, trabalha, sorri quando precisa, mas por dentro existe um cansaço silencioso. E uma das dores mais profundas da fé é continuar crendo quando parece que Deus não está respondendo. Você ora, mas nada muda. Você clama, mas não vê sinal. Você pede direção, mas o caminho continua fechado. Você tenta descansar, mas a mente não para. Você diz que confia, mas o coração pergunta: até quando? E talvez essa seja a sua fase agora. Você não deixou de amar a Deus. Você não abandonou a fé. Você não desistiu totalmente, mas está cansado. Cansado de esperar, cansado de tentar entender, cansado de ver outras pessoas vivendo respostas enquanto você ainda está vivendo perguntas. Mas escute com atenção: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O fato de você não ouvir uma resposta imediata não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. O fato de você não ver movimento não significa que o céu está parado. O fato de você não entender o processo não significa que o processo não tem propósito. Muitas vezes, Deus trabalha primeiro no invisível para depois manifestar no visível. A semente passa dias escondida debaixo da terra antes de alguém perceber que ela está crescendo. O ventre carrega a vida antes que os olhos vejam o nascimento. A noite parece longa, mas ela não consegue impedir a chegada da manhã. Assim também acontece com muitos processos espirituais. Você acha que nada está acontecendo porque ainda não viu o resultado, mas Deus pode estar organizando cenários, fechando portas perigosas, tratando o seu coração, removendo distrações, fortalecendo a sua estrutura e preparando você para receber aquilo que, se chegasse antes da hora, talvez você não conseguiria sustentar. Por isso, não interprete o silêncio como abandono. O inimigo tenta usar a demora para contaminar a sua fé. Ele sussurra perguntas venenosas. Será que Deus te ouviu? Será que você foi esquecido? Será que essa promessa ainda está de pé? Será que vale a pena continuar orando? E quando a alma está cansada, essas perguntas parecem fortes.
porque a dor enfraquece a percepção, o cansaço distorce a visão, a espera prolongada pode fazer a mente criar conclusões que não vieram de Deus. Mas hoje o Senhor te chama de volta para a verdade. Deus não mudou porque o cenário mudou. Deus não deixou de ser fiel porque a resposta demorou. Deus não deixou de ser pai porque você atravessa uma estação difícil. A sua dor é real, a sua espera é real, o seu cansaço é real, mas a presença de Deus também é real. Davi conheceu essa dor. Davi não foi apenas o homem das vitórias. Ele não foi apenas o jovem que venceu Golias. Ele também foi o homem das cavernas, das lágrimas, das perseguições, das noites pesadas e das perguntas profundas. Em Salmos, Davi abre a alma diante de Deus. Ele pergunta até quando teria que esperar. Ele fala da sensação de abandono, da angústia do coração, da dor de não ver resposta. Isso nos ensina algo poderoso. Ter fé não significa nunca sentir dor. Enquanto você ainda ora, mesmo cansado, ainda existe fé. Enquanto você ainda busca, mesmo ferido, ainda existe chama. Enquanto você ainda está aqui ouvindo esta palavra, existe algo dentro de você que o inferno não conseguiu apagar. E Jó também viveu isso. Jó perdeu coisas que ninguém gostaria de perder. Perdeu segurança, perdeu saúde, perdeu alegria, foi incompreendido, foi questionado e por muito tempo não recebeu uma explicação completa. A história de Jó nos mostra que nem todo processo vem com resposta imediata. Às vezes, Deus não entrega um relatório. Às vezes, Ele não explica cada detalhe. Às vezes, Ele apenas nos chama a confiar no caráter dele. Jó 42:2 diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó não entendeu tudo no começo, mas no final ele reconheceu que Deus continuava no controle. Talvez você também esteja vivendo um capítulo confuso. As peças não se encaixam. A promessa parece distante. A realidade parece contradizer sua fé. Mas cuidado, uma alma ferida não é um bom lugar para tirar conclusões definitivas. Não conclua que Deus te abandonou só porque você está no vale. Não defina o amor de Deus pelo tamanho da sua dor. A dor grita, mas a dor não é dona da verdade. A verdade é que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel, Deus continua vendo o que você não vê. E agora eu preciso te levar para outra história, porque existe uma dor que machuca ainda mais. A dor de esperar, vendo outras pessoas receberem. E foi exatamente isso que Ana viveu. Ana conheceu o silêncio. Ela carregava uma oração específica. Ela queria um filho, mas a resposta não vinha. E a dor dela não era apenas a falta, era a comparação, era a humilhação. Era ver outras pessoas vivendo aquilo que ela desejava viver. Isso machuca profundamente, porque uma coisa é esperar, outra coisa é esperar vendo outros receberem. Mas Ana fez algo poderoso. Ela não endureceu, ela não desistiu, ela não fugiu da presença. Ela derramou a alma diante de Deus. Em 1 Samuel 1:10, a Bíblia diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela não fez uma oração bonita para impressionar alguém, ela fez uma oração sincera. Ela levou para Deus o que estava pesando por dentro. E antes de a circunstância mudar, algo começou a mudar dentro dela. Porque muitas vezes o primeiro milagre não acontece fora, acontece dentro. A resposta ainda não chegou,
mas a paz começa a voltar. A porta ainda não abriu, mas a alma começa a respirar. O cenário ainda não mudou, mas você já não está sendo destruído do mesmo jeito. Isso também é milagre. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não depende de tudo estar resolvido. Ela vem quando Deus sustenta você no meio do processo. E então chegamos a Lázaro. A história de Lázaro mostra que o amor de Jesus pode estar presente mesmo quando a resposta parece atrasada. João 11:5 diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas quando Lázaro ficou doente, Jesus não foi imediatamente. Ele demorou e essa demora gerou dor, gerou luto, gerou perguntas. Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você também já tenha pensado assim: Senhor, se o Senhor podia impedir, por que permitiu? Se o Senhor ouviu minha oração, por que demorou? Se o Senhor me ama, por que deixou chegar nesse ponto? Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava preparando uma glória maior. Marta e Maria queriam cura. Jesus estava preparando ressurreição. Elas queriam que a dor fosse evitada. Jesus estava prestes a mostrar que até aquilo que parecia morto ainda estava debaixo da autoridade dele. Em João 11:25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Isso significa que quando Jesus chega, até o que parecia terminado pode ouvir uma voz de vida. Talvez existam áreas da sua vida que parecem enterradas, sonhos frios, forças acabando, alegria apagada, vida espiritual cansada. Mas se Jesus ainda fala, ainda existe possibilidade. O silêncio não é o fim quando Jesus tem a última palavra. Agora, a pergunta é: o que você deve fazer enquanto espera? Porque não basta ouvir uma mensagem bonita. Você precisa sair daqui com direção, e é isso que eu vou te entregar agora. O que fazer enquanto Deus parece em silêncio? Primeiro, continue orando, mesmo sem sentir nada. Nem toda oração vem com lágrimas. Às vezes, a oração é só: Senhor, me ajuda. E Deus entende. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, quando nem sabemos como orar. Então ore cansado mesmo. Ore sem entender mesmo. Ore com poucas palavras mesmo. Segundo, lembre-se do que Deus já fez. Quando o presente parecer confuso, traga à memória os livramentos, as portas abertas, as vezes em que Deus te sustentou quando você achou que não conseguiria. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que te sustentou antes continua sendo o mesmo agora. Terceiro, adore antes da resposta. Adorar depois do milagre é gratidão, mas adorar no silêncio é confiança. É dizer: Senhor, eu ainda não entendi, mas continuo crendo. Quarto, proteja seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nem toda voz merece espaço na sua alma. Nem todo conselho vem de Deus. Nem toda opinião entende o seu processo. Por isso, diminua o ruído. Volte para a palavra. Volte para a oração. Volte para aquilo que fortalece sua fé. E quinto, não tome decisões definitivas em dias de dor. A ansiedade pode fazer você correr. O medo pode fazer você aceitar qualquer coisa. Mas nem toda saída rápida é livramento. Às vezes,
é armadilha. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então respire, ore mais um pouco, espere mais um pouco, porque você ainda não viu o fim. E antes de terminar, eu preciso falar com quem está quase desistindo. Talvez a próxima palavra seja exatamente para você. Você que está cansado, você que já pensou em parar de orar, você que sente vergonha por ainda estar esperando, ouça com atenção. Não jogue sua fé fora no meio do processo. Davi chorou, mas não foi abandonado. Jó sofreu, mas não foi esquecido. Ana esperou, mas foi ouvida. Marta e Maria choraram, mas viram Jesus chamar Lázaro para fora. O silêncio foi real, a dor foi real, mas o agir de Deus também foi real. E o mesmo Deus continua sendo Deus hoje. Ele vê cada lágrima escondida. Ele conhece cada madrugada difícil. Ele ouviu cada oração que saiu quase sem força. Talvez hoje Deus não esteja te dando todas as explicações, mas talvez a palavra para este momento seja confiança. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as fases difíceis, até as esperas, até os dias silenciosos. Agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento agora cada pessoa que chegou até esta mensagem. O Senhor conhece a dor que ninguém vê, conhece as lágrimas escondidas, conhece as orações feitas em silêncio. Pai, visita essa vida agora. Toca onde está doendo. Fortalece onde há cansaço. Traz paz onde há confusão. Traz esperança onde a alma perdeu as forças. Em nome de Jesus, que toda mentira de abandono caia por terra. Que toda ansiedade perca força. Que todo pensamento de desistência seja vencido pela Tua presença. Senhor, ensina essa pessoa a permanecer no processo. Ensina a confiar quando não houver explicação. Ensina a adorar antes da resposta. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os passos, e que essa pessoa não seja movida pela dor, mas conduzida pelo Teu Espírito. Pai, sopra vida onde tudo parece parado. Traz direção, traz renovo, e no Teu tempo perfeito, mostra a Tua fidelidade. Enquanto a resposta não chega, sustenta essa vida por dentro. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus não me abandonou. E envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Guarde isso no coração. O silêncio de Deus não é o fim da sua história. Não é abandono. É preparo, não é rejeição. É processo. O céu pode parecer calado, mas Deus continua trabalhando.